Perfeito, voltando. O vereador Carlos Eduardo, eu queria pedir para o senhor repetir novamente as perguntas para a gente ser parcial, né, como se diz. Então, primeiro fato, né, o senhor clareza no seu discurso, né, o senhor vem afirmando que eu vejo que o senhor está dominando o assunto, não tenho dúvida disso, né? E o que eu pude perceber em sua fala, que eu acho que o senhor não concorda muito com essa inauguração repentina agora, e por conta de quem que foi essa pressão para estar inaugurando essa obra, que no meu ponto de vista ainda não está operando 100%, né? Foi uma pressão por parte do Executivo, e com relação à Casan também, que foi dito no início que a Casan seria um concorrente. Eu hoje não vejo a Casan como concorrente, hoje eu vejo a empresa Águas de Bombinhas como um cliente da Casan, né, onde tem o contrato, vocês compram a água da Casan. Então, hoje, a Águas de Bombinhas é um cliente da Casan. E com relação a autossustentável, hoje a empresa Águas de Bombinhas é uma empresa autossustentável? Sem a Casan? E com relação à qualidade da água que vem nos caminhão-pipa, fornecidos pela empresa Águas de Bombinhas? A fiscalização, porque a gente recebeu várias denúncias aí de que a água que estava vindo era água imprópria, né? Eu não pude abordar, né? Mas ficou a denúncia. E também, eu quero ver o que vai ser feito de concreto em ressarcimento a essas pessoas que tiveram seus aluguéis, foram embora, que passou água na tubulação, como foi vários casos comprovados. Se a empresa pensa em fazer algo sem que eles venham se manifestar algo de concreto. Hoje eu vejo o nosso prefeito falar em ação judicial, falar em ressarcimento dessa conta de janeiro. Eu sei que tudo isso, se a empresa não quiser, é inviável. Podem entrar na justiça que não vão conseguir nunca. Isso aí, até inclusive eu falei no meu uso de tribuna para que as pessoas boicotassem essa conta de janeiro. Eu penso da mesma forma, se todo mundo não pagasse, talvez fosse uma forma de um protesto para que as coisas melhorassem. Mas as coisas não acontecem dessa forma. Nós estamos num país democrático. Então, eu penso se a empresa tem um real plano para que possa, pelo menos, amenizar e ficar a bons olhos da população, né? Porque até então, realmente, essa empresa não disse porque veio na nossa cidade. Durante o inverno, a gente sofreu com várias faltas de água devido aos testes realizados na estação de tratamento de água, e não vem acontecendo diferente. Agora que era um momento que era para estrear o time, como o senhor falou, o time não está jogando nada. Então, eu penso o que a empresa pode fazer a esse respeito. Vamos lá. Então, essa questão do ressarcimento e coisa e tal, eu acho que as pessoas que tiverem alguma dificuldade a apresentarem para a gente, vão procurar a gente, vamos sentar e conversar, entender exatamente o que aconteceu e o que for possível a gente entender. A gente, de novo, né, a gente não quer aqui criar um problema para a cidade, muito pelo contrário, nós viemos aqui para criar soluções para a cidade. Quanto à qualidade dos pipas, vereadora, todos os pipas são carregados dentro da os caminhões contratados pela Águas de Bombinhas. Sim, justamente. Porque existem outros caminhões andando pela cidade, e aí tem um monte de gente que não sabe se o caminhão é de água de bombinha, se o caminhão é de terceira e coisa e tal. Então, às vezes, cria isso. Mas todos os nossos caminhões têm um protocolo, onde ele é carregado, qual o horário que ele... Nesse caso específico, acho que não deu tempo de alguns caminhões serem adesivados, pela quantidade. Nós tínhamos que dar uma resposta. Se eu paro, eu falo, cadê os caminhões? Espera aí que eu estou mandando adesivar. Gente, nessa hora de crise, tem certos protocolos que precisam ser pulados, né? O ideal era que eles estivessem adesivados, todos, mas não foi. Mas todos os nossos caminhões saem com ordem de serviço, sai lacrado, ou seja, tem uma segurança de que está indo com água fornecida por Águas de Bombinha. Quanto à inauguração antecipada, vereador, se a gente sofreu uma pressão, claro, nós sofremos uma pressão do poder concedente, da prefeitura, que viveu verões aí péssimos, e falar, nós estamos contratando vocês vão, o programa diz que daqui 2 anos, mais 2 anos para frente, vocês não conseguem antecipar isso. Eu acho que qualquer um que sentasse
a cadeira do executivo, não importa a questão política aqui, pelo amor de Deus, eu cheguei na região agora, eu não tenho a menor condição de falar sobre questões políticas, mas qualquer um que sentasse ia falar, peraí, antecipa, eu não quero viver mais 2 anos com problema. Evidente que foi em cima disso. Então, eu não vejo aí como uma decisão equivocada, e jamais eu estou dizendo isso. Estou dizendo que a obra terminou num período que foi final do ano de dezembro, que para mim, se ela tivesse terminado em julho, agosto, eu teria muito mais condições de estressar o sistema, ver como é que ele funcionava, para quando chegasse o verão, a gente poder trabalhar. Não tenho dúvida disso. Mas, como ela terminou em dezembro e não tinha o que fazer, ela terminou em dezembro, ou melhor, tinha 2 opções. Não operamos, o que era catastrófico, ou operamos. Resolvemos operar. E melhorou muito a condição, os relatos que a gente tem daqui, da população de Bombinhas, da região, apesar da reclamação das pessoas, porque gerou-se uma expectativa, isso é inegável, que mesmo assim, a temporada entre Natal e agora foi muito melhor do que os outros anos, apesar desse hiato que foi problemático. Então, quanto a da Casan, é isso que o senhor falou. A Casan não é concorrente nossa aqui, muito pelo contrário. Eu tive ontem na Casan falando com o novo diretor que está assumindo e nos colocando à disposição. Por quê? O dia que eles tiverem um problema, o dia que eles precisarem de alguma coisa, um produto químico, um gerador, alguma coisa, o que a gente tiver, nós vamos emprestar. Acabou a história do problema que houve daqui, tira a Casan, acabou, já não está mais. Então, a Casan, nós temos tido uma relação muito boa com a diretoria da Casan para entender o seguinte: nós temos oferta de água hoje, que às vezes pode até interessar para eles, sei lá. Então, não tem problema nenhum com a Casan. E acho que era isso. Teve mais alguma questão aqui? Vou fazer uma última aqui, e com relação às adutoras, que frequentemente tem rompimento de adutoras. Eu queria saber se esse rompimento das adutoras é material das adutoras que é de má qualidade ou serviço que não é bem feito. E com relação também, eu tinha feito anteriormente, ainda no bairro de Quatro Ilhas, ainda está sem abastecimento de água há 9 dias, eu tenho relatos ali, e tem protocolos do dia 4 de janeiro de caminhão-pipa que até então não foram atendidos. Inclusive aqui, nesse momento que eu estou aqui com você, as pessoas estão aqui aclamando, até o Jader tem um protocolo que está um prédio, um residencial com 16 apartamentos que não tem uma gota de água. A última vez que foi lá foi 3 mil litros de água e até então, isso faz 6 dias que foi esse caminhão, até então não voltaram mais nada, né? Então era isso, seu Carlos. Então vamos lá, a questão de Quatro Ilhas, a questão operacional, o Jader tem muito mais gabarito para falar, além de outras coisas, ele tem muito mais gabarito do que eu. Então não vou me meter a falar dessa questão operacional, porque eu não a conheço bem. Quanto à questão da autossuficiência, que o senhor perguntou, se Bombinhas vai... Sim, Bombinhas vai ser autossuficiente em água. A nossa estação é uma estação modular, que ela vai ser aumentada aos poucos, a partir do momento que há necessidade, ela vai aumentar. Evidente que, com uma temporada de verão, em que a gente sai de 18 mil pessoas para 500 mil pessoas, isso não é um número, isso é um desafio. Mas vocês já sabiam. Sabíamos. A coisa mais simples que teria aqui, vereador, é a gente chegar assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou dimensionar o meu sistema de produtor de água para atender 500 mil pessoas. E durante 11 meses e 15 dias, esse sistema ficaria ocioso. E só trabalharia durante os 15 dias, que é o do Réveillon, principalmente, e o Carnaval. Não faz sentido isso. Ainda mais a cidade tendo a reservação que tem. Seria uma obra muito cara. Quem pagaria por esse sistema superdimensionado é o povo de Bombinhas. Então não faz sentido. A coisa mais simples que teria falar para qualquer empresa é o seguinte: vai lá,
faz um sistema para atender 500 mil pessoas, 600 mil pessoas e pronto. Pô, é simples. É botar mais investimento, em vez de 55 milhões, seria 60, 70 milhões. Isso tem um custo. Pô, então, quando é feito isso, os técnicos, os projetistas, veem a capacidade de reservação da cidade, como a Thaís chegou a falar aqui para uma outra explicação, e ela é feita desse jeito, para que possa atender. Então, sim, Bombinhas vai ser autossuficiente. Quanto a Quatro Ilhas, a questão de Quatro Ilhas, o Jader acho que pode falar melhor. Boa tarde, vereador. Com relação a Quatro Ilhas, antes de chegar a essa reunião, já recebi relato de moradores que o abastecimento está sendo normalizado. Então, a Avenida Garopas, o vereador Xando, a gente sempre conversa com relação àquela região também. A Avenida Garopas e o bairro Quatro Ilhas são os dois últimos bairros a ser normalizado o abastecimento no município. O final do bairro Centro, as ruas mais longas e mais altas, elas também demoram para receber água. Porém, nós já recebemos relatos dos moradores também destes pontos. Eu tenho contato com alguns moradores de que durante a madrugada já está normalizando, ou seja, as reservações que o Roma citou estão sendo preenchidas e a rede está conseguindo ser pressurizada para a gente poder chegar num ponto mais distante, que é, consequentemente, a Avenida Garopas e o bairro Quatro Ilhas. Independente, com essa dificuldade que nós tivemos, os caminhões ainda estão à disposição. Então, hoje nós temos uma ação específica no bairro Quatro Ilhas, com uma carreta injetando água diretamente na rede, isso para auxiliar a recuperação do sistema. E para os moradores da Avenida Garopas, infelizmente lá a gente não consegue logística por conta da largura da rua para a gente fazer essa logística e por conta da rede. Então a gente está distribuindo ali só caminhões-pipas para a população, mas também tem chegado até determinados pontos, Praia da Lagoinha, por exemplo, essa noite também já chegou água até ali e a recuperação ela é gradativa daqui para frente. Então nos próximos 1 ou 2 dias a gente consegue recuperar esse sistema se não tivermos nenhum outro problema com relação ao abastecimento. Vou fazer minhas considerações finais aqui. Então, eu vejo assim, presidente, que aqui não tem nenhum inimigo da Águas de Bombinhas. Pelo contrário, sempre vou bater nessa tribuna. Eu quero estar errado, eu quero que as coisas dê certo. E vocês têm a oportunidade de cair nos braços do cidadão bombinense. Vocês estão tendo a oportunidade de acabar com esse problema que Bombinhas já vive há anos. Então, é por isso que a gente vem aqui, que a gente reivindica, a gente quer o melhor. Não precisava nada disso estar sendo feito. Também quero reiterar a eficiência desse colaborador aí, o Jader, que sempre que a gente precisa estar sempre atento e, mesmo nas críticas, ele pode criticar como não pode, o atendimento sempre é o mesmo. Então, é isso, a gente está sempre à disposição aqui para qualquer coisa. Obrigado. Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador José Antônio, quer fazer a sua explanação? Fique à vontade. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde, né? Ao Roma, ao Marcos, o Jader e a Thaís. Por terem vindo dessa casa, né? Às vezes é para ouvir, escutar o que a nossa comunidade tanto nos cobra. A gente, como vereador, é apenas a ponte entre a concessionária e a nossa comunidade. Eu elenquei 8 perguntas, elas são rápidas e óbvias, né? Uma delas é referente ao esgoto e eu começo por ela. A minha família possui residência próximo do Rio da Barra, ao final da Praia de Bombas, e desde criança a gente percorre por ali e etc. Esse ano em específico, o Rio da Barra, em alguns momentos eu caminhei durante a manhã muito bem cedinho, por volta das 6 horas, e o cheiro é muito forte de esgoto, tá? No Rio da Barra. Eu cheguei à conclusão de 2 consequências. Um é um caminhão de fossa que larga de imediato no Rio da Barra, porque isso já é relato de moradores anteriormente, não nessa temporada, mas temporadas passadas, de manhã muito cedo, os caminhões não darem conta de sair da cidade e atender a demanda. Ou então, eu também queria fazer essa pergunta, Jardim, se há um extravasor da estação de tratamento de esgoto aqui no bairro José Amândio, que quando vocês não suportam, há algum extravasor ali próximo da polícia civil, aonde não dá conta lá no bairro José Amândio e a gente é obrigado a lançar, porque há relatos, por exemplo, de moradores que jogam, ou a água fica acumulada há muito tempo e dá aquele odor, mas
do jeito que eu vi, Jader, são esses dois problemas. Ou é a estação de tratamento de esgoto, que na minha opinião, talvez não suporta a demanda e é obrigada a dar um fim, é tratado rapidamente ou é jogado, não sei, ou um caminhão força, porque isso é repetitivo, né? E aquilo ali vai levando para a Praia do Ribeiro, vai levando para a Praia de Bombas e o comércio sofre, né? As placas ali da Fátima, que é água imprópria para banho, né? Isso influencia muito. Então, eu queria se ter uma explicação técnica. Não, Antônio, não dá conta e a gente é obrigado a soltar ou não. É realmente esgoto dos moradores. Então, que se faça uma ação específica ali, né? Naquele Rio da Barra. Que anteriormente existia a colocação de esgoto, mas não era tão visível. Hoje a água é escura, realmente, né? 2, ressarcimento referente à cobrança à fatura d'água, né? Essas casas que não chegaram água durante 5, 6 dias, vai ser ressarcido ou não? O que o contribuinte tem que se fazer para esse ressarcimento? Tem que levar lá uma foto, um vídeo, algo do tipo. 3, plano de emergência, né? O plano de contingência que a gente comenta aqui. O ano passado eu acompanhei em alguns lugares com o Jader e outras pessoas da Água de Bombinhas, cachoeiras que poderiam vir ajudar. Por exemplo, o Passo do Gonzaga, lá no bairro de Zimbros, aqui o seu Carlos Jacovics, aqui em Bombas, a gente se colocou à disposição. Acabou a água, o que tem que ser feito, né? E eu vi que o caminhão-pipa, naquele primeiro momento, não estava, se era um número muito pequeno, né? Então, que próxima temporada de verão, a gente possa se organizar quanto a isso. Exemplo disso, a empresa Petrobras, se eu não me engano, agora recentemente, durante a baixa temporada, eles fizeram uma simulação aqui em Bombinhas. Se lá no Rio de Janeiro, uma daquelas plataformas viesse desparramar óleo, chegaria aqui em Bombinhas, na reserva do Alvoredo, e eles contrataram empresas para cuidar da questão da mancha, limpeza de praia, etc. Eu acho que isso a gente tem que ter, não sei se a empresa Água de Bombinhas possui, mas caso não tenha, que a gente possa construir isso. Eu sei que é caro, mas tem que contratar caminhão de pipa fora, que deixa a prontidão 24 horas, para atender a nossa comunidade de mais breve possível, né? Uma outra situação é referente à fiscalização. Vocês atuam hoje junto com a Prefeitura em referente à língua negra, há essa parceria, eu queria também entender, né? Eu sei que a Água de Bombinhas tem equipamentos que conseguem detectar nas casas ali a questão de lançamento de esgoto irregular. Se tem que deixar mais claro essas ações, né? Por exemplo, nesse mesmo momento eu estou recebendo que o Summer Beach, por exemplo, está lançando esgoto no rio José Estevão, né? Eu já repassei a vigilância sanitária, mas isso, por exemplo, eu posso repassar Águas de Bombinhas ou não? Cabe só à Prefeitura Municipal de Bombinhas, mas caso cabe à sua Prefeitura que possa fazer essa parceria em conjunto, vocês disponibilizaram pessoas técnicas para auxiliar nessa situação. Uma outra pergunta, mão de obra local. Eu sou conhecedor que possui ex-funcionários da empresa Casan, que hoje estão desempregados, mas são pessoas que, eu sei que há um processo de seleção, há um currículo a ser levado, mas pessoas, por exemplo, no bairro José Amândio, que são conhecedores de toda a rede de esgoto, a rede de água, e são mão de obra que estão à disposição. Talvez uma contratação de imediata, ou eu acho que seria importante fazer esse elo, né, de imediato. A comunicação, o Roma aqui também fez um vídeo recentemente, eu acho que essa comunicação poderia ser diária. Pessoal, hoje a água está normalizada em todos os bairros, porém, o bairro de Quatro Ilhas ainda está com a pressão baixa, vocês entram em canal 0800, o número X, eu acho que essa comunicação com a nossa comunidade poderia ser diária. Hoje existem empresas de comunicação que fazem vídeo, que fazem postagem, eu acho que isso teria que acontecer, né? Como a vereadora Lourdes comentou. Às vezes, a gente tem essa impressão, a gente sabe que isso não acontece, que o munícipe, né, o morador, ele é tratado como fosse um produto, alguma coisa. Tem que ter um carinho, né? Recebeu a reclamação de falta d'água, oi, tudo bem? Estamos encaminhando o caminhão-pipa, ou o senhor aguarda, teria que ser esse trato, né, de melhor. E uma segunda colocação, para finalizar, eu tive no bairro de Zimbros, eu conversei com alguns moradores ali, naquela região perto do Pau do Urubu, que é mais conhecido, os moradores nativos, e eles têm quiosque de praia, e eles comentaram que tiveram na barragem, recentemente, e ali quando chove, automaticamente a gente perde muita água que a gente poderia estar captando, né?
Eu sei que há toda uma questão de Ministério Público, etc. Hoje, por exemplo, pelo menos uma limpeza é possível sem colocar trator, ir com o barco do pescador, ir até naquela localidade, a própria empresa ir lá com o pessoal, mão de obra local, que seja qualificada, para fazer, pelo menos, tirar o lodo, conseguir captar mais água, né? Isso é possível ou não? Mediante esse processo, não se pode mexer nenhuma agulha lá dentro. Por exemplo, a gente seriam as maiores colocações, né? Eu tenho mais outras, acho que essa é pontualmente. Eu vou conversando com vocês aqui, então seria o esgoto no Rio de Bombas, né, o ressarcimento, um plano de emergência, uma central de fiscalização, mão de obra local e comunicação, né? Seriam esses links que a gente poderia trabalhar agora, durante essa tarde. Tá, ok. Bom, vamos começar as perguntas. Esgoto no Rio da Barra. A Águas de Bombinhas não possui nenhum extravasor de esgoto bruto para o Rio da Barra, tá? Aquela região do Rio da Barra, ela recebe esgoto tratado da nossa estação de tratamento. O que ocorre naquele rio, ao longo dele, são lançamentos clandestinos de esgoto. Então, nós atuamos, aí já vou responder algumas perguntas em conjunto já. Nós atuamos em conjunto com a Vigilância Sanitária, com relação às ações do Língua Negra. Então, essa semana passada tivemos uma ação, foram feitos diversos lacres de ligações irregulares para a rede de drenagem pluvial no bairro do Centro, no bairro de Bombas, tá? E também já temos os levantamentos que nós fizemos com relatórios que são oficiados à Vigilância Sanitária e para a FAMAB, desses lançamentos no Rio da Barra. Então, Rio da Barra, o que nossa equipe faz? Nós colocamos o colaborador correndo o rio e onde ele vê lançamento de esgoto irregular, tira foto, fazemos um relatório e oficiamos isso à Prefeitura. A Águas de Bombinhas pode atuar nesses moradores no bairro José Amândio, tira no bairro Centro, nós não podemos. Por quê? Esses moradores, eles não dispõem ainda ali da rede de esgoto, diferente do bairro Centro. O bairro Centro, onde os moradores dispõem de rede de esgoto e estão lançando irregularmente, a concessionária pode atuar eles em conjunto também com a Vigilância Sanitária, tá? Então, não, quando eles têm ligação, nós podemos notificar eles a se regularizarem. Isso. E o que ocorreu ali no Rio da Barra é semelhante ao que ocorreu no Rio Bombinhas ontem, tá? Então, um banco de areia, ele fica segurando todo o efluente que vem daquele rio e fica saindo pouco, mas a hora que dá um volume muito alto, ele abre e vai tudo para o mar. Então, o dia que eu recebi essa denúncia do Rio da Barra, ontem eu recebi uma semelhante do Rio Bombinhas, estive lá no local, fui o primeiro a chegar, e o que aconteceu foi isso. Então, ele fica com esgoto represado, o rio, tudo que jogam nele, ele fica represado, e a hora que abre isso daí para o mar, dá impressão ou características de esgoto puro. Então, ontem ligaram para a concessionária fazendo denúncia de que tinha estourado a tubulação. Conferi todas as tubulações e fui seguindo o curso do rio, e desde antes da rua de uma Mafra, ele já vem com características de esgoto. Então, ele vem a montante das nossas elevatórias de esgoto, tá? Então, só para deixar todos cientes também. A questão do ressarcimento, né? Essas pessoas que não chegaram à água, elas vão ser ressarcidas ou não? Elas têm que, mediante, procurar a empresa Águas de Bombinhas? Porque é de fato, né? Pessoas que não receberam água, né? Sim, assim como vai ser? Como o Roma citou anteriormente, essas pessoas podem estar nos procurando na Águas de Bombinhas, que nós vamos tratar caso a caso, a gente entender a real necessidade e vamos agir da melhor forma para a população. Com relação ao esgoto no bairro de Bombas, você citou o Summer Beach em específico, também não dispomos de redes de esgoto ali para que os clientes se interliguem. Então, essa fiscalização, ela cabe à Prefeitura hoje. Então, porém, nós estamos atuando em conjunto com eles também, com a Língua Negra no bairro de Bombas, e quando nós identificamos, nós participamos com equipamentos, ferramentas e mão de obra à disposição sempre da Prefeitura para a gente estar participando e melhorando, tentando melhorar sim as qualidades das praias da região, tá? Com relação à comunicação diária, nós podemos providenciar essa comunicação com relação ao abastecimento, em que bairro, por exemplo, está chegando, não, mas ela já existe, nós fazemos ela com a lista de transmissão e com o Facebook. Então, quando nós identificamos um problema
nós já de pronto com a nossa assessoria de comunicação formalizamos um comunicado ou para redes sociais ou para WhatsApp e também para a mídia impressa ou rádio a gente acaba divulgando, tá? Com relação à barragem de Zimbros, a limpeza dela, é possível manualmente, o outro citou, teríamos subido lá com maquinário, o acesso ele não foi concluído, por isso nós não conseguimos chegar na barragem com equipamentos pesados, por exemplo, uma mini retro ou alguma coisa maior que a gente possa colocar lá para fazer a limpeza, não dispõe de energia, o gerador teria que ser grande, dependendo da quantidade de materiais que tiver lá. Para aumentar a reservação dela, nós dependemos dessa autorização para ampliação. Então, ela tem uma reservação limitada, a barragem, se não estiver enganado, é de 1981, então ela estava dimensionada para uma população que já não reside mais, essa população já triplicou. Então, ela é essencial, a ampliação para a gente aumentar o volume, para a gente poder trabalhar com ela de forma mais constante, principalmente nesses horários e dias de pico que a gente tem no final do ano. Se puder esclarecer também, eu falei uma questão de plano de contingência ou emergência, existe? Faltou água em determinado bairro? Qual que são as medidas que já primeiro é caminhão-pipa? Se existe, por exemplo, essa parceria que eu falei para vocês, de buscar alguns pontos que tem água em abundância, Zimbros, ali, questão do Passo Gonzaga e outros lugares, existe isso? Para esse ano não foi pensado, mas porque no passado estava mais claro isso, o esforço de entregar o caminhão-pipa, né? Esse ano, mediante, a gente teve que dar uma cobradinha a mais para chegar com o número de protocolo. Eu vi essa dificuldade, talvez, no início, agora eu sei que está normalizando. Para essa temporada, a próxima, a gente tomar esse cuidado, de tentar fazer essa parceria, né? Então, o plano de contingenciamento nós temos, assim como o Roma citou, nossa contingência, o plano B, seria o fornecimento da água da concessionária. Porém, não ocorreu, e como foi generalizado essa situação do dia 31, não adiantava a gente colocar aqui 30, 40 caminhões-pipas, de onde nós iríamos tirar a água para abastecer os caminhões, entendeu? Então, foi algo que nós ficamos dependentes da estação de tratamento de Zimbros, e sim, a região mais afetada não foi Zimbros, então nossos caminhões estavam indo até Zimbros abastecer, para distribuir essa água no bairro Centro e 4 Ilhas, que até hoje são os mais prejudicados. Tá? Eu só vou dar meus últimos esclarecimentos. Roma, não sei se tem a possibilidade de criar um grupo do WhatsApp entre a empresa e os vereadores, né, para que a gente possa já de imediato passar a denúncia, né, a não ser a Thaís e o Jader, mas ter acesso a você, Roma, e a gente colocar questões pontuais, né, referente a isso, no dia de hoje ou até amanhã, passar o número de todos os vereadores e colocar num grupo do WhatsApp para que a gente possa se permitir assim, né, senhor presidente? A gente tem um canal direto com vocês via WhatsApp para mostrar fotos, enfim, outras situações. A barragem, então, se puder, antes do período do carnaval, de forma manual, conseguir fazer uma limpeza, porque eu tive relatos lá dos moradores de Zimbros que ela tá muito suja, tem muito lodo, etc., de poder fazer essa parte manual, né? E referente a Kazan, a gente sabe que à medida que ela foi retirada da cidade, há uma rincha, vamos dizer assim, muito claro, e se ela não conseguir colocar água em Porto Belo, ela vai dar prioridade em Porto Belo para depois ir Bombinhas. Então a gente tem que tentar deixar Kazan de último plano. A gente tem que deixar Kazan de último plano e se para comprar água lá de São Paulo, se tiver que comprar água do Rio de Janeiro e deixar esse caminhão na BR-101 à disposição de Bombinhas, que faça, né? Porque a gente sabe que a Kazan, se for para trocar o registro e ir para Itapema e Bombinhas, ele vai botar Itapema primeiro por uma questão de rincha. Existe nos bairros hoje, entre Bombas e Bombinhas, há uma rincha natural. E isso, a Kazan, do jeito que foi retirada da cidade, a gente tem relato dos próprios funcionários. Tonho, eles ligam para o prefeito ligar para o presidente da Kazan para eles liberarem para Bombinhas. Então, tentar independência da empresa Kazan, né, se for o caso, né? Investir pesado, se vai ter que comprar caminhão-pipa, que coloque à disposição. É uma sugestão, a gente sabe que isso é muito caro, né? Só esclarecido. Agora eu vou fazer minhas colocações. Eu gostaria de pedir para a Thaís, né, e o Jader, e o nobre presidente, vamos falar Roma, né, como ele pediu, se vocês pudessem anotar, ficaria bom, porque
eu ouvi todos os demais colegas, tem muitas coisas que eu não concordo, sem sombra de dúvida, são erros cruciais da empresa. Todos vocês se recordam muito bem que logo no começo do mandato o senhor Ricardo, que era o presidente atual no momento, esteve nessa Casa Legislativa, e eu levantei a lebre e deixei claro que o povo bombinense estava pagando ar no medidor. Isso é fato, isso não é novidade para a comunidade. Então, assim, na realidade, se a concessionária não tomou a providência ainda, totalmente responsabilidade de vocês, e isso, no meu ponto de vista, nada mais é do que roubar o contribuinte. Isso é fato. E hoje nós estamos passando por uma política brasileira que o povo brasileiro está cansado disso. Isso é fato. Por quê? Porque a nobre amiga Thaís, ela coloca a questão das ventosas desde a primeira vez. O tempo para colocar as ventosas já se passou 2 anos. Eu estou no mandato aqui 2 anos e eu me recordo muito bem que foi logo no começo do mandato. O tempo para trocar os hidrômetros, que também a empresa na época, o Dr. Ricardo, se comprometeu em fazer essa troca, porque ele alegou nessa tribuna que os responsáveis pelos hidrômetros era a Casan. Deixou claro isso tem gravações aqui que foi transmitido ao vivo. Então essa questão do ar que a comunidade de Bombinhas está pagando é responsabilidade unicamente da empresa. Agora eu quero fazer uma colocação em questão dos protocolos. A empresa Águas de Bombinhas vem e divulga um número, tá? Para poder entrar, 0800, e também o número pelo WhatsApp. A partir do momento que uma empresa ela faz uma divulgação desses números, ela tem que ter pessoas para poder atender. Isso não houve. Estou deixando claro para o senhor por quê. Porque quando você propõe, teve pessoa que ficou 2 horas no telefone tentando entrar em contato e não conseguiu. Então, a empresa não foi eficaz nessa situação. Então, no ofício que nós mandamos para Águas de Bombinhas, nós queremos todos esses números de protocolo que foi feito. Por quê? Porque se já não conseguiram atender a população, tem muitos protocolos que ficaram perdidos e a população não conseguiu reivindicar. A questão do ressarcimento, eu acho que na realidade ela ficou muito vaga, né? Vários vereadores perguntaram de que maneira que a empresa vai ressarcir isso, e a empresa, até o momento, ela não colocou específico. Vai ser ressarcido dessa maneira. Não tem um plano em questão de ressarcimento ao contribuinte. Isso ficou claro na palavra de vocês. Uma questão também, que é muito importante, e que hoje eu vejo que a parte da imprensa, a parte do marketing, quando você tem uma boa oratória, quando você consegue muitas vezes convencer uma pessoa que está te ouvindo, ela, além de você convencer, você cria uma expectativa nessas pessoas, né? E a partir do momento que a empresa Água de Bombinhas, ela afirma, não uma vez, várias vezes, que Bombinhas é autossustentável com o novo sistema na água, eu não concordo. Eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque hoje os números são claros. Na realidade, o vereador Xando, ele colocou a questão de números de produção, né, de capacidade durante o dia que produz e quanto que a comunidade vai consumir numa alta temporada. Isso é claro. 180 litros por segundo através da ETA nova, que faz 140, e o 40 lá que vocês podem alegar que não está sendo produzido no momento, né? Aí vocês vão fazer o cálculo por segundo, vai botar quanto que uma pessoa comum consome, bota lá 150 litros por dia, tu vai multiplicar, vai chegar uma base de 100 mil pessoas que esse sistema atende até o momento. Então nós vamos fazer um cálculo. 100 mil pessoas atende até o momento, Bombinhas vai ter épocas que nós vamos ter 250, 300 mil pessoas, 150 mil pessoas, a não ser durante os 8 meses que nós temos aí 25 mil habitantes dentro do município. Então, na realidade, ele é autossustentável até o momento. Isso tem que ficar claro para a comunidade. Que Bombinhas não é autossustentável em questão de água. Ele é autossustentável durante 8 meses. Durante os outros 4 meses, vai sempre haver problemas. Fato, porque não vai conseguir produzir através da demanda. Uma questão que a empresa também coloca, que eu não concordo, é que nós não dependemos da Casan. Isso é uma coisa que é realidade. A empresa Águas de Bombinhas, hoje o segundo plano dela se chama Casan, que é a água que tem a adutora que vem de Porto Belo. Se a Casan fecha o registro, deixa de fechar o registro, se a Casan tem a responsabilidade com o Porto Belo primeiro, não tem problema.
A única coisa que há um contrato entre a Água de Bombinhas com a empresa Casan, que estão, não sei se estão discutindo ainda, porque na época o Ricardo colocou que estava discutindo a questão de valor, né? Que a Água de Bombinhas queria pagar um valor e a Casan queria outro. Isso aí eu não sei se está, se está ainda na justiça. A grande questão que eu acho, né, que a empresa ela pecou e pecou muito, e isso nós, nesse ofício também que estamos mandando para a Água de Bombinhas, nós queremos uma resposta e principalmente também se poder fornecer notas, que eu tenho a certeza absoluta que a preparação que a empresa Água de Bombinhas se preparou no ano passado em questão de caminhão-pipa, ela foi 4, 5 vezes mais do que ela se preparou esse ano. Porque, na realidade, o ano passado, tu chegava a pedir um caminhão-pipa, prontamente a empresa entregava a água. Demorava 2, 3 horas, fazia uma escala e lá entregava. Esse ano não houve isso, senhor Roma. Não houve mesmo. Por quê? Porque pessoas ligando, não conseguia. E aí o que aconteceu? Os moradores tiveram que cair no braço de pessoas que fazem esse trabalho, muitas vezes que a água que não é tratada estava indo, e caindo muitas vezes nos braços de mercados, conveniências, como restaurante, que compravam água mineral para poder atender o seu público no seu estabelecimento. Então, a única coisa que eu quero deixar claro, e eu digo para a empresa Água de Bombinhas, que ela tem que deixar claro isso para o município, nós não adianta a empresa vender uma ideia que está tudo certo, porque na realidade o que sempre passou, agora com essa questão nova da estação nova, vai ser inaugurada, Bombinhas vai ficar independente de água, não vai ter falta de água, muitos comerciantes, muitas pessoas ficou com aquela imagem, não vai ter mais problema de água, e não, existe problema de água. A questão gravíssima, que isso aqui não é de hoje que nós cobramos, tá? Isso aí, logo no começo do mandato, eu cobrei, outros vereadores cobraram. Foram e minimizaram e depois trouxeram outro problema. Vamos agora para a parte do esgoto. Antigamente, estavam os caminhões do esgoto tirando na frente da Rádio Mix. Ficou ali 1 ano, 2 anos, foram lá, conseguiram minimizar. Agora, os caminhões de esgoto voltaram descendo na rua, direto, que vai cair lá na praia, ao lado da Pousada Gaúcha, ao lado do restaurante ali de Massas. Então, o que eu quero que vocês analisem, senhor Roma, como o senhor está chegando agora na cidade, faz 4 meses, que a empresa Água de Bombinhas, ela tem que se colocar, quando for fazer uma obra dentro do município, ela tem que se colocar no lugar do contribuinte. Vamos parar e vamos imaginar, nós estamos na 3ª praia mais bonita do Brasil, considerada a praia do mergulho, que é Bombinhas. Nós temos hoje caminhões sugando, né, a fossa, que é da caixa coletora da empresa, numa praia com 4, 5 caminhões, das 8 da noite, entrando madrugada dentro. Isso não é o vereador Átila que está falando. Isso eu tenho vídeos, tenho fotos, nunca precisei expor isso na internet, estão aqui, em tal e tal, porque eu sempre vou e tento procurar diálogo com vocês. Só que tem muita coisa, presidente Roma, que a empresa Água de Bombinhas se compromete com o município e não cumpre. Tem muitas coisas. Esta questão do ar é uma. A ventosa, não adianta a Thaís vir aqui e dizer assim, por causa do problema da ventosa. Esse diálogo nós já tivemos há 2 anos atrás. Então, são 2 anos que o município de Bombinhas está apagando ar no cano. E isso eu já expliquei aqui para todo mundo. É uma questão de lógica. Tu tem uma adutora de 250, 300, tu vai sair no caninho de 25, é fato. Acabou a água do cano, vai entrar ar. O bombeamento vai vir, vai entrar água no hidrômetro. Ponto. Agora, o que não pode é a empresa cobrar e o munícipe pagar por uma conta que não é dele. Uma questão que, já como a gente já está dialogando, e aqui os senhores podem levar isso como um desabafo, mas também esse desabafo vai estar sempre documentado nessa casa, porque uma coisa vocês podem ter a plena certeza, essa Casa Legislativa irá cobrar rigorosamente da empresa Água de Bombinhas o seu compromisso. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Eu sempre vou estar sendo transparente à comunidade. O Ricardo, um dia, ele falou uma coisa na reunião de comissão que eu dei os parabéns para ele. Ele pegou e disse assim, vereador Átila, não estou prometendo nada para você, em questão da nossa independência de água, que não vai faltar água. Então, essa questão, ela tem que ser uma preparação antes do verão. Ela tem que estar em setembro, outubro, uma divulgação ampla.
E já deixo claro que vários vereadores colocaram em questão de audiência pública, já peço para o jurídico dessa Casa Legislativa já deixar marcado na agenda que em setembro desse ano nós iremos fazer uma reunião novamente na Casa Legislativa, como estamos fazendo essa, com a Celesc e com a empresa Água de Bombinhas, para elas ponderar todos os pontos que foi feito compromisso de melhorias, tanto na Celesc quanto na empresa Água de Bombinhas, para nós transparecer para a comunidade, para ficar uma coisa mais ampla e a comunidade realmente ver que foi feito que foi feito as melhorias. Não entrarei no ponto das unidades, porque, como o vereador Xando colocou, sem sombra de dúvida isso é um absurdo, né? Mas é lei estadual e federal e todas as agências, infelizmente, fazem isso, e é umas coisas que é aquele ditado, né? O povo que paga, né? Então, infelizmente, mas necessita do lucro, do custo, né? Para poder passar um encanamento na frente. Outra questão que a gente já dialogou aqui várias vezes. Parece que entra pelo ouvido e sai por outro. A questão da desburocratização entre a empresa e o munícipe. Já sentamos com o planejamento, sentamos com a FAMAB, sentamos com a Água de Bombinhas, para que não haja tanta burocratização para resolver as situações. Por quê? Porque chega o munícipe dentro do planejamento, o planejamento aprova o projeto hidrossanitário. Chega na Água de Bombinhas, a Água de Bombinhas pede o mesmo projeto. E eu digo para você, senhor Roma, o responsável por aprovar o projeto é o planejamento. Agora, se o planejamento não está interligado com a Água de Bombinhas, esse não é um problema do munícipe. Esse não é um problema do munícipe. Esse problema é entre a Água de Bombinhas e o planejamento. Então, o que acontece? O contribuinte, ele tira um dia para resolver um problema, ele encontra 5, 6 problemas, porque ele tem que sair do planejamento, ir na Água de Bombinhas, e no fim ele não consegue resolver. Então, são burocracias que a gente necessita resolver. Uma questão também, que na minha maneira técnica, até os rapazes da Celesc já foram, que eu fiquei muito triste, na minha maneira, vocês disseram que tem um gerador ali, né? Tem a empresa da Celesc que estava fornecendo a energia, e vocês também tinham um gerador a diesel, né? Vamos botar o preto no branco, que não necessitaria da Celesc. O que eu vejo? A partir do momento que você tem uma baixa temporada, tá? Você pode vir e estar com a rede da Celesc. Mas todos nós aqui estamos cientes que pode haver esse problema. E toda a empresa Água de Bombinhas, ela estava ciente que, a partir do dia 27 de janeiro até dia 5 de janeiro, 27 de dezembro ao dia 5 de janeiro, o número de pessoas eleva muito, no meu ponto de vista. Depois estragou o gerador a diesel, né, que vocês falaram. Depois que, primeiro foi o gerador da Celesc, que deu o problema da Celesc, e depois que teve o problema do gerador a diesel, né? Foi isso que vocês colocaram. No meu ponto de vista, vocês já tinham que, antes, em dezembro, a partir do dia 20 de dezembro, nós vamos trabalhar unicamente com o gerador a diesel, durante 15, 20 dias, para não ter esse problema. Na baixa pressão, né? Que não ia necessitar tanta água, ter feito isso antes. Mas, tudo bem. Houve um problema, esse é um questionamento que a gente está colocando, porque lá na frente a gente pode... uma coisa que tem que ficar claro para os vereadores, para os colegas e para a comunidade é o quê? Que nós temos aqui para colocar esses problemas que aconteceram e que para lá na frente não venham com as mesmas desculpas. Entendeu? Porque essa desculpa da ventosa em questão ar, essa desculpa ela já vem se repetindo há muito tempo. Então, são coisas que a gente não quer mais ouvir, esse tipo de questionamento. Uma questão que assim eu também achei, claro que é uma política da empresa, e o senhor foi muito nobre na sua colocação, que o senhor chegou para ser o pai das crianças, né? Na realidade, outros fizeram filho, e daí o senhor chegou na inauguração da empresa, né? Onde que houve um trabalho do Ricardo e dos outros demais colaboradores, e daí o senhor chegou, tem esse lado positivo, que poderia ter dado tudo certo, e hoje está aplaudindo o senhor, também tem esse lado negativo que, infelizmente, houve essas falhas. Então, eu queria pedir para a vereadora Lourdes fazer a leitura do ofício que nós estamos mandando, e mais uma coisa quero pedir aqui, como você colocou, vereador Xando,
O senhor colocou que ofícios a Água de Bombinhas não responde, demoraram 1 ano para receber, para responder. Eu peço para a empresa Água de Bombinhas ter uma atenção e um carinho especial com essa casa, porque essa casa aqui ela está para ser parceira da empresa Água de Bombinhas, só que tem que ser via de mão dupla, porque, tipo, por exemplo, a gente quer fazer as coisas tudo amigável, a gente quer fazer o negócio certo, só que a gente quer um respaldo. Se não está, chegou o ofício, seja sincero, ó, infelizmente assim, porque a gente vai conseguir transparecer isso para a comunidade. A gente não vai ficar iludindo a comunidade. Então, vereador Xando, estou fazendo esse pedido como presidente dessa Casa Legislativa para o presidente da empresa e para o Jader e para os demais, que seja respondido sim os ofícios do vereador. E esse ofício aqui, que nós fizemos, que já chegou provavelmente na Águas de Bombinhas, a gente necessita dele respondido. Independente se vão conseguir resolver ou se não vão conseguir resolver. É que nem essa questão de ressarcir o munícipe. Tem que ver uma maneira, porque agora, eu deixei claro ontem, aqui no meu uso de tribuna, que nós vamos, juntamente com a mesa diretora, nós vamos se debruçar em cima do contrato da empresa Água de Bombinhas com o município, em todas as cláusulas. Nós já botamos 4 advogados em cima disso, analisando rigorosamente o contrato que existe entre a empresa de Águas de Bombinhas e o município. Porque eu percebo que o munícipe anda muito no prejuízo e a empresa não está se responsabilizando. Eu não digo em questão de vocês virem se apresentar, eu digo em questão disso aqui, ó, em questão de dinheiro, de ressarcir o contribuinte como ele foi prejudicado. Isso eu não estou conseguindo, nesses 2 anos de mandato que eu tenho, eu não consegui ver nenhuma vez que a empresa, e pergunto, né, depois até posso acrescentar no ofício, queria que depois vocês fizessem um relatório de todas as pessoas que já foram ressarcidas pela questão do ar nos hidrômetros. Depois, se vocês puderem me passar, porque eu ando bastante pela cidade. Senhor Romo, o senhor está me conhecendo hoje, mas olha, pode ter um vereador que anda nessa cidade, mas eu aqui é das 6 horas da manhã, fiquei das 6 horas da manhã esses dias, agora com falta de água até 3 horas da manhã respondendo os munícipes, e eu ando bastante. E em todas as pessoas que eu fui, nenhuma pessoa dentro do município de Bombinhas me falou que a empresa Água de Bombinhas ressarciu alguma vez o dinheiro para eles em questão à entrada de ar nos hidrômetros. Muitas vezes vão lá, trocam o hidrômetro, mas ressarcir não. Então, vereadora Lourdes, você como primeira secretária, eu queria que você lesse esse ofício que nós mandamos para a Água de Bombinhas, para que a comunidade fique ciente de que a gente está, sim, fazendo o nosso trabalho. E depois, automaticamente, vou passar a palavra para vocês, porque, como se diz, né, o Boca não é o dono da verdade. Vocês também podem fazer as colocações de vocês. Por favor, vereadora Lourdes. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores, Bombinhas, ofício número 6, Bombinhas, 4 de janeiro de 2019, excelentíssimo Carlos Roma, doutor, diretor-presidente da empresa Água de Bombinhas, Santa Catarina. Prezado Senhor, cumprimentando cordialmente, vimos muito respeitosamente perante vossa ilustríssima senhoria, considerando os problemas que estão sendo enfrentados pelo nosso município em relação aos serviços prestados pela empresa Águas de Bombinhas, solicitar as seguintes informações. 1. Seja realizada a devida prestação de contas, informando-nos o valor arrecadado desde o início das atividades da empresa até a presente data, bem como os valores investidos no nosso município no mesmo período. 2. Quantos caminhões-pipa a empresa disponibilizou nesta temporada para atendimento da comunidade? 3. Como será realizado o ressarcimento dos contribuintes em relação aos prejuízos sofridos durante a temporada de verão, incluindo-se a necessidade de contratação de caminhões-pipas particulares, passagem de ar nos hidrômetros, prejuízos causados às pessoas que locam seus imóveis e perderam locações e comerciantes de bares e restaurantes que se viram impossibilitados de exercerem suas atividades. 4. O número de hidrômetros que foram trocados até a presente data no município. 5. A cópia do projeto do sistema de rede de esgoto e respectiva licença ambiental expedida pela Fátima. 6. A cópia do projeto da estação de tratamento de esgoto e respectiva licença ambiental expedida pela Fátima. 7. Previsão do início das obras para a nova rede de esgoto e estação de tratamento de influentes. 8. A relação de todos os protocolos realizados pela população solicitando abastecimento de água no período compreendido entre o mês de dezembro de 2018 até a presente data. Certos do seu pronto atendimento, subscrevemos-nos muito atenciosamente, vereador Átila Wellington Rodrigues de Oliveira,
presidente. Fique à vontade, senhor Roma, para fazer alguma colocação que o senhor deseja. O Jader também, a Thaís. Bom, começando pelo ofício enviado, com certeza será respondido. Se o vereador tem algum ofício que foi enviado sem resposta, nós vamos ver isso aqui, porque não tem cabimento. Não, tudo bem. Estou só dizendo, se tem, nós vamos responder. Vamos lá. As questões levantadas pelo novo vereador Átila, a questão de ar na rede. Essa é uma questão extremamente polêmica. A gente ouve isso, eu ouço isso há 10 anos, desde que eu estou trabalhando com saneamento. Em todo o Brasil existe essa questão, e o ar na rede, ele se dá no momento que falta água, e quando volta para a rede, esse ar vem. Como a própria Thaís falou, o que a concessionária tem para isso, de ferramenta para isso, são ventosas. Se elas não foram colocadas de forma suficiente, pode ser analisado para melhorar o projeto. Outros equipamentos, como nós já vimos aí, existe um equipamento que é vendido, que não é homologado, que não tem homologação. Nós não trabalhamos com isso aqui, e já vou deixar claro. Vocês têm como botar esse equipamento? Não, não temos, porque não é um equipamento. Se é o que a gente está falando, a mesma coisa, que a gente sabe que tem no mercado, não é certificado, um mínimo pelo Inmetro e coisa e tal, não vamos trabalhar com isso. Não vou entrar em polêmica aqui do ar, porque é realmente um assunto, o ar mede no sentido em que falta água, e que você empurra o ar para dentro, e do mesmo jeito que para de funcionar, a pressão negativa também existe. Então, não vale agora, nesse momento, mas me coloco à disposição para uma comissão dessa Câmara aqui, para a gente estudar as melhores oportunidades para que evite isso. Ok? Protocolo de atendimento, como está aqui, conforme está no próprio ofício, nós vamos passar todos os protocolos de atendimento, vereador, que nós temos lá. Eu quero deixar claro que essa questão tem que ser pública. Os documentos não podem ser documentos que nós vamos ficar escondendo lá. Tem uma agência reguladora, tem o próprio poder concedente, a própria Câmara de Vereadores pedindo isso. Nós iremos passar todos esses protocolos que foram falados. Quanto ao ressarcimento, novamente, é uma questão que as pessoas que sentiram-se lesadas ou com algum problema, que nos procure, e nós vamos discutir caso a caso de que forma que nós vamos fazer isso. Protocolo, ressarcimento, Casan. A questão da Casan, eu até não anotei como uma questão. Qual foi a pergunta efetiva? Agora você verá o TVBA, tubete válvula bloqueadora de ar funcionando, e vai perceber os benefícios que ele traz para o seu bolso. A Casan é um O vídeo foi realizado utilizando um inflador elétrico acionando o hidrômetro para a sua melhor visualização. Então, primeiro, acionamos o hidrômetro sem TVBA instalado. Vocês tragam o caminhão e deixam na BR. Perceba a quantidade de giros do relógio. Esse teste Podemos prova fazer, o mas volume de ar que você paga todo mês sem muito saber. baixa. Agora conectamos ao tubete válvula bloqueadora de ar. Nós vamos botar aqui, Veja como é simples e fácil 40 economizar. caminhões. Não é uma coisa que pode Chega até de pagar ar parecer por água. simpático para falar, vou botar 40 caminhões. Mas não resolve. O que resolve é a água na tubulação, e esperamos que isso a gente tenha a competência correta de fazer e não faltar como agora. Essa é a grande questão. Então, a Casan continua sendo uma fonte de backup. Por que eu vou negar isso? Se a Casan tem água, existe a possibilidade dela vender. Se tem preço para... É a melhor solução que nós temos, é uma paralela. Então, eu posso ter isso como backup. Espero não usar. Mas se tiver que usar, no momento de crise, de necessidade, eu tendo contrato, vou usar. Porque não existe, eu vou criar um backup com quem? Com um outro município, Camboriú, não existe. Aqui o que tem próximo é Porto Belo.
assim como nós um dia seremos backup para ele. É uma questão de logística. Ok? Pipa, sistema de esgotos. O nosso contrato prevê fazer o sistema de esgoto independente nosso. Até lá, o que tem aí é o que está se convivendo com ele. Existe um sistema de esgoto arcaico, que já foi pedido pelo Ministério Público, tem até um TAC para isso. Nós já fomos signatários desse TAC, está na mão do Ministério Público, para ele dar o de acordo, para que a gente, e a saída dessa estação existente hoje é ser desativada e ser construída uma estação nova dentro dos parâmetros que a legislação ambiental daqui do estado de Santa Catarina exige, e nós faremos. Então, se era essa a questão, não sei se tinha algum detalhe específico. Não, a questão ela foi bem específica. Tivemos reunião com a empresa Água de Bombinhas no ano passado e no ano retrasado, em questão que eles faziam a sucção aqui na frente da Rádio Mix, bem na subida do morro, e agora eles passaram para a parte de baixo, onde que eles chegam com os caminhões e sugam. Aí a pergunta eu fiz para o senhor, o que acontece? Hoje tem pousadas de frente para o mar, onde que, não vou falar números de área de uma pousada na frente do mar de Bombinhas, porque às vezes pode ser até que eu fale uma besteira, né? Mas vocês podem ter a plena certeza que é um dos valores mais altos que tem aqui no litoral, pousada na frente da Praia de Bombinhas. E os caminhões, eles chegam à tarde, agora 8 horas, 9 horas, e estaciona 3, 4 caminhão e ligam e começam a fazer essa sucção da caixa. Eu pergunto, Águas de Bombinhas, não teve outra possibilidade? Essa foi a única possibilidade que encontraram? Por quê? Porque, no meu ponto de vista, senhor Roma, isso tinha que ser transparente. Se fosse fazer isso, as pessoas que estão... Eu sei que vocês estão fazendo a captação, sugando numa área pública, mas só que as pessoas teriam que ficar cientes disso. Eu digo, essas empresas, pousadas, restaurantes, para saber, agora não chegar na alta temporada e simplesmente ir com os caminhões ali da maneira que está. E a Thaís se recorda muito bem o quanto que eu cobrei em questão da Rádio Mix lá atrás, e os demais vereadores também, né? Porque, como diz, a gente não pode querer chamar que só a gente faz as coisas, não. Aqui todos os vereadores cobraram e agora passou para lá, e ontem eu fiquei muito triste em receber esses vídeos e essas fotos desses caminhões. Então, queria que a senhora respondesse para nós aqui, para a comunidade também. Bom, vereador, realmente é uma situação que nós não gostaríamos de passar, e tem sido uma operação 24 horas, a gente aprendeu muito, né, já nos 2 últimos anos, a como gerenciar esse sistema que existe, porque nós precisamos, na verdade, de um sistema novo, maior, enfim, adequado, todos os problemas que vocês sabem que existem. Nós conseguimos, sim, fazer algumas melhorias e reduzimos o problema da Rádio Mix, que foi um problema sério, né, do ano passado, justamente porque essa rede é subdimensionada, principalmente para o pico de consumo. Temos muitas ainda, apesar dos trabalhos da língua negra, e como o Jader citou na resposta do Tonho, na semana passada, inclusive, nós fizemos 32, enfim, cortes, né, que tinha ligações clandestinas, mas, apesar disso, ainda tem um volume grande. Então, em momentos de chuva, isso é muito pior, vocês sabem. Então, tem ligação de drenagem e tem as ligações clandestinas, que sobrecarregam a rede. Junto com isso, lógico, o consumo de água, que é muito grande nesse período, já é um volume de esgoto maior. Então, o que a gente está fazendo? Eu concordo com você que não é a melhor solução, mas é a solução que a gente tem no momento. A ação dos caminhões-pipas lá nessa elevatória, ela visa evitar o mal pior, que é o extravasamento do esgoto na praia. Então, se a gente não fizer essa ação no horário pico, por isso que você comenta que é sempre o mesmo horário, porque o horário o pessoal vai para casa, toma banho e tal. Então, gera um volume maior de esgoto. E a gente faz o quê? Com a ação do caminhão, tenta eliminar esse excesso para justamente não ter um mal muito, muito maior. Essa é a ação dos caminhões, que eu concordo com você, não deveria existir, e um sistema novo é a solução para que isso não aconteça. Então, só para deixar claro para os vereadores que estão aqui presentes, esse ato que a empresa Água de Bombinhas faz em questão à sucção na elevatória, ela vai permanecer até que a estação de tratamento de esgoto esteja pronta.
Eu só gostaria de ouvir isso da empresa Água de Bombinhas, porque fica um pouco mais transparente para a comunidade e as pessoas, quando vêm cobrar, eu vou dizer assim, ó, pessoal, isso já ficou claro pela empresa, então, para deixar claro, porque senão eu não posso, como dizer assim, falar algo que lá depois não vai ser concretizado, entendeu, Thaís? E o que eu vejo muitas vezes, vocês são julgados e criticados muitas vezes por vocês ser obscuro nas informações. Mas vale a pena falar, ó, realmente, Átila, não tem como, enquanto nós não conseguir fazer o tratamento de esgoto, sei que a responsabilidade do tratamento de esgoto, a gente tem que ser coerente, de Bombinhas, não foi vocês que fizeram, foi outra empresa, então vocês pegaram todo aquele tratamento já funcionando, sabe que muitas coisas vocês não tinham conhecimento de causa, e conforme foi passando, vocês conseguiram agora se adequar, entre aspas, né? Porque pelo que o órgão executivo falou, agora saindo a avenida de Bombinhas, vai ser jogado a rede na avenida principal, que eu acho que é o projeto que a gente também pediu, né? Que depois eu queria que o senhor Roma falasse sobre isso, porque já foram nas redes sociais dizer que o tratamento de esgoto inicia em abril, né? E nós tivemos uma reunião, isso também é uma questão que eu acho um descaso da empresa Água de Bombinhas, porque nós tivemos uma reunião aqui, você se recorda muito bem, já, aonde que vocês chegaram e disseram para nós que precisava da licença do IMA, aonde que ia ser feito o tratamento de esgoto. Pelo o que o executivo está colocando nas mídias sociais, você já tem essa licença do IMA. Então, eu achava que, pela questão, se não tem a licença do IMA, então não tem como fazer o tratamento de esgoto. Concorda comigo, senhor? Porque estão dizendo que vai começar em abril. De que jeito que vai iniciar uma obra se não tem a licença ambiental? Então, são coisas assim que às vezes vocês apanham em questão de mídia, em questão de pessoas que julgam vocês, mas por quê? Porque às vezes estão fazendo um marketing de uma coisa que ainda não é existente. Então, por isso que nós mantemos o ofício para ver o projeto do tratamento de esgoto, o projeto da rede de esgoto no município, porque foi uma questão que eu reivindiquei também ao seu Ricardo e ao Jade, quando começou a pavimentação dentro do bairro José Amante. Por quê? Porque, no meu ver, com a pavimentação já tinha que ter tudo as dutoras na bitola, para não precisar depois fazer toda essa escavação e botar esse encanamento novamente. E o que me alegaram? Me alegaram o vereador Átila, não tem como nós colocar as dutoras, porque não existe um projeto aprovado. Claramente foi o que me falaram, e eu realmente entendi. Eu peguei e disse, não, realmente, então se vocês estão falando, eu concordo com vocês. Então, como agora já estão dizendo que vão iniciar em abril a obra, então a única coisa que a Casa Legislativa está pedindo, coisa simples, né? O projeto das ruas, da bitola de encanamento que vai ter, e o projeto também da estação de esgoto com a licença do IMA, que na época a empresa Água de Bombinhas colocou para todos os vereadores, que era o que eles não tinham no momento, que na época era a Fátima, né? Agora é o IMA. Então, somente esse esclarecimento para a gente poder ficar claro para todos os vereadores e para a comunidade também, porque eu sempre tento ser muito coerente em questão, quando falo da empresa Água de Bombinhas, eu sei o que são responsabilidade de vocês e o que não são. Eu não chego lá e digo, não, isso aqui é responsabilidade da Água de Bombinhas. Tem coisas que são responsabilidade de vocês e tem coisas que não são. Então, só queria que, para vocês poderem esclarecer para nós essa questão dessas licenças e dos projetos. Bom, então, reforçando a elevatória 1 e os caminhões lá, essa é uma realidade que a gente vai ter que conviver mais um tempo, sim, principalmente nos momentos de pico, que foi a semana passada e essa semana, provavelmente. Então, aí, a partir de março, esses caminhões deixam de ter utilidade, o nosso sistema volta ao normal, mas o objetivo é realmente mitigar, né, ter um mal menor. E aí, com relação ao licenciamento, a tua fala está correta, realmente a gente precisa, sim, das licenças para iniciar qualquer obra, né? E o que nós temos hoje é o protocolo, nós temos o pedido de licença protocolado já, no IMA desde o ano passado, como eu comentei. O IMA tem 120 dias para analisar cada etapa do licenciamento. Então, 120 dias para analisar a LAP, 120 dias para analisar a LAI, que nos possibilitaria iniciar as obras. Então, eu não vi esse pronunciamento, mas eu acredito que a expectativa de abril seja justamente referente a esse prazo, já que foi protocolado, inclusive ano passado, a licença de obtenção para que se inicie de fato as obras em abril. Então, acredito que
que seja isso. Tá. Ô, Thaís, então em questão de projetos, hoje a empresa Água de Bombinhas ela não consegue apresentar nenhum tipo de projeto para nós, de que maneira que vai ser, de que maneira que vai ser as adutoras que vai estar passando. Hoje a empresa Água de Bombinhas não consegue apresentar esse cronograma para nós. Nós conseguimos sim, conseguimos apresentar a nossa proposta. Perfeito. Tá? Eu consigo te apresentar o projeto executivo, todo o detalhamento, o diâmetro das redes, onde vai passar, onde vai ficar a elevatória, da nossa proposta. Se o IMA vai pedir para a gente fazer alguma alteração, eu ainda não consigo te dizer, pode ser que ele peça, né? Não, perfeito, porque antes, né, há um tempo atrás, vocês estavam trabalhando naquela licença da Casan, né? E daí não se encerrou e vocês fizeram um novo protocolo pela empresa Água de Bombinhas. Não é bom somente para a gente poder deixar claro para a comunidade. Então, o que acontece? Não significa que vai começar em abril. Existe toda uma análise, né, do IMA, o órgão competente, que vai vir e vai estar liberando. Após liberar, não significa também que a obra inicie no próprio mês. Pode demorar 3, 4 meses para iniciar. É bom deixar claro isso, porque às vezes as pessoas cobram muito. Por quê? Porque eu não sei, senhor Roma, se o senhor está ciente dessa situação. Logo quando os demais, a vereadora Lourdes foi muito pertinente nas palavras dela até, quando nós chegamos nessa casa legislativa, isso não é o vereador Atos que está falando, toda a comunidade bombinense sabe, e a Águas de Bombinhas também, o Jado, que foi um dos primeiros a chegar aí. O que acontece? Que a empresa Água de Bombinhas iria deixar o município de Bombinhas em 6 anos, com 95% ou 99% do saneamento básico pronto. Então, o que acontece? A gente vê que esse prazo está, e eu falei isso e coloquei, eu disse, pessoal, é uma responsabilidade muito grande dessa Casa Legislativa, porque nós vamos estar dentro de 70 e poucos % de essa empresa conseguir esse feito histórico, que é o nosso município em questão de esgoto, questão de água. Então, os anos estão se passando, nós já estamos indo para o 3º ano de contrato, e a comunidade cobra isso. Então, é bom a comunidade também ficar sabendo que existe burocracias em questão de liberação disso. Eu só queria deixar claro para o senhor, Roma, porque não sei se o senhor é ciente disso, mas é um compromisso, né, que tanto o Executivo como a Água de Bombinhas tem com a comunidade. Claro, e o que está compromissado lá, nós estamos percorrendo isso, sabendo das questões legais, sabendo das questões de prazo do IMA, né, do Instituto do Meio Ambiente aqui de Santa Catarina, mas fazendo gestão junto a esses órgãos, no sentido de mostrar a necessidade, inclusive por conta de uma estação que não está funcionando da maneira que funciona, e a gente está levando esse tipo de solução, falando, gente, essa é uma solução muito mais eficaz e, inclusive, que a gente para o quanto antes de usar. Então, essa questão, vereador, independente daqui, dos órgãos ambientais, isso é no Brasil todo. A gente precisa fazer gestão, são os técnicos, eu os considero técnicos que têm uma responsabilidade muito grande, os técnicos das empresas estaduais, até federal, que lidam com o meio ambiente, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque eles respondem, inclusive, na pessoa física de cada um deles, por essas licenças. Então, sempre há um prazo, e eles querem fazer isso dentro do prazo que dê conforto para ele poder assinar ou não. Então, essa questão hoje que nós falamos, o que o senhor está falando da obra de abril, o prefeito nos procurou, sim, nós falamos dessa questão com ele e falamos o que a gente pode tentar, porque parece que tem uma obra municipal, numa avenida que vai ser feita aqui, e a preocupação dele foi de que não fizesse a obra e depois daqui 6 meses, 1 ano, a gente fosse lá reabrir. Se a gente pensar sobre o ponto de vista de como tem que ser feito, da legislação, atendendo tudo, seria isso. Ou seja, faz a obra e depois eu vou lá e faço. Então, existe uma possibilidade, a gente tem tentado conversar isso com o pessoal do meio ambiente, dele dar uma licença provisória, já que ele está estudando, para que não, desde que isso dentro dessa rua não tem equipamentos maiores, como grandes elevatórios e coisa e tal, porque a gente já deixe, durante a obra, a parte da tubulação de esgoto
lançada, para que a gente evite que depois que a obra estiver pronta, o cidadão de Bombinhas, o bombinense, conviva com abrindo a obra de novo e vocês sabem que isso é uma questão. Então, eu acredito, eu não tenho procuração para falar pelo prefeito, mas acredito que o que ele conversou comigo era isso. Roma, se nós vamos fazer uma obra, eu gostaria de que vocês se preparassem para fazer uma parte dessa. E eu disse, não há problema nenhum, desde que a gente consiga uma autorização do meio ambiente para poder fazer isso. Então, não vejo que seja uma coisa incompatível, vereador, mas que depende, sim, de um parecer que me parece bem razoável conseguir. Tem umas coisas que deixam a gente triste, né, senhor Roma? Essa é uma coisa que eu fico triste, ouvir isso do senhor, na questão que essa casa tanto bateu e tanto cobrou aqui no bairro José Amândio, que foi calçado diversas ruas, e em questão a isso, né, para não precisar depois abrir as avenidas para poder passar a adutora de esgoto. E sendo que somente porque é no centro, aí já estão tentando pedir um laudo, uma autorização para poder fazer. E aqui no bairro José Amândio sequer deram ouvido, simplesmente vieram e disseram, ó, não existe a licença, e eu entendi na época, não existe a licença e não tem como nós ter um cálculo para poder passar a adutora. Então são coisas assim que entristecem o legislador, porque muitas vezes ele não é ouvido, né? E isso é bom ficar claro para o munícipe do bairro José Amândio, porque quando passar a adutora agora, que eu tenho plena certeza que vocês vão conseguir fazer, vai abrir todos os calçamentos que fizeram no bairro José Amândio para poder passar a coletora de esgoto, né? É triste isso. Eu não vou falar especificamente desse projeto, mas vou falar o que eu conheço desse assunto. Uma coisa é rede coletora, outra coisa é coletor-tronco. São coisas, são obras diferentes. Então, por exemplo, de novo, não quero aqui entrar nessa polêmica, porque eu não conheço, mas coletor-tronco, pelo que a gente conhece, não é liberado mesmo. Agora, se é uma rede mais fina, uma rede que vai receber para levar para um coletor, para uma coisa maior, isso é possível ser feito. Então, nas primeiras conversas que eu tive com o executivo sobre esse assunto de uma obra que começa em abril, foi exatamente isso, que não é o coletor-tronco, que é uma rede coletora que nós já vamos deixar com espera para os dois lados. Presidente, se me permite, eu acho que eu entendi mais ou menos o que ele falou, foi mais ou menos o que aconteceu com a Casan. A Casan ela pegou a Avenida Leopoldo Zarlin, antes de vocês receberem, deixaram todo um projeto aprovado e deixaram a tubulação de espera pronta. É isso que a gente espera, na verdade, assim, presidente. Temos uma obra gigantesca, que é a Avenida Fragata, que não menos importante que a Avenida de Bombinhas. Eu acredito até que Bombinhas aguenta. Eu sou lá do centro, apanho bastante, mas eu acho que Bombinhas ainda aguenta. O problema de Bombinhas é uma rede passando pela praia, que vai ser retirada, não sei até que ponto, como é que vai ser retirada toda aquela rede de esgoto da praia de Bombinhas. E quando retirar e passar aquela rede de Bombinhas, aí chega uma nova questão. Se não estiver aprovada ainda a nova estação, hoje vocês trabalham no limite dela, ela não suporta mais, tanto é que ela esgota para fora, vocês não tratam aquele esgoto todo. 100% que vocês recebem ali, vocês não conseguem tratar. É mentira. Não vem vocês dizer que todo corpo receptor, tudo que eu recebo de esgoto na estação de bombas eu trato, não dá conta, a gente sabe disso. Bombinhas cresceu quanto? Em pouco tempo. A gente sabe isso. Os travasores de vocês no Rio Bombinhas, larga direto. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês já tomaram alguma multa, se vocês foram notificados, se vocês pagaram algum tipo de multa, porque foi tocado aqui na questão da Mix. Sim. Ali na Mix, por mais de 60 dias por ano, vocês derramaram esgoto, vocês coletaram, mas uma boa parte escapou. Não vem dizer que vocês conseguiram sugar 100%, que eu filmei, eu tenho todo o derramamento e o crime ambiental consolidado. Levei a questão para o Ministério Público, não, ali a FAMAB disse que não aconteceu crime nenhum. É uma das perguntas que eu ainda quero fazer, senhor presidente, se possível aqui, onde é que são as cópias dessas autuações? Eu já pedi para a FAMAB, solicitei, encaminharei novamente ao Ministério Público Ambiental e à Polícia Ambiental, todos os vídeos, todas as provas que eu tenho em mãos, comprovando todo o crime ambiental cometido pela empresa Águas de Bombinhas, que é responsável pela coleta do esgoto. Hoje os caminhões coletam, ele trata onde? Lá na estação deles, né? Não é na estação de vocês, é na estação dele, porque vocês não têm a capacidade hoje, e não estou dizendo que é culpa só de vocês receberam aquilo ali em mãos, só que existia
soluções, lógico, paliativas e momentâneas que mitigariam e muito o que aconteceu em Bombinhas. Cara, a cor do rio Bombinhas é petróleo, a cor que ele está hoje. O rio da Barra, petróleo. O rio Estevão, petróleo. E o próximo rio que está indo é o Passa 20. Ele vai. E são dos poucos afluentes. O Jader comentou do rio Bombinhas. Eu morei a vida toda no centro de Bombinhas. O rio Bombinhas, até chegar na Dilma Mafra, ele vem limpo. Eu estive lá no passado, coletei água. Muito pouco. Vem bem desse tamanho um risco d'água. Quando ele chega no Dilma Mafra, ele recebe do Ribeirão e recebe aqui da Rua da Igreja, dos outros que cai tudo junto, e ali acontece ali dá de fiscalizar com maior eficiência. Só que muitas daquelas pessoas têm a rede de esgoto. E às vezes a própria rede coletora não aguenta aonde os extravasores larga tudo no rio de Bombinhas. Aí eu digo, foi consolidado e mais de uma vez e comprovado que existiu crime ambiental, responsabilidade da empresa Águas de Bombinhas. Eu gostaria de saber se vocês em algum momento foram multados, se vocês já pagaram alguma multa para o município de Bombinhas, se vocês têm a cópia dessas multas, porque até hoje eu não vejo a FAMAB divulgar, não, multamos a empresa Águas de Bombinhas, porque é muito fácil multar o município, lacrar a fossa do município, que está certo? O que a gente vai mudar aqui nessa casa, nesse ano legislativo, eu vou dar início, lógico, já tenho ali um projeto pronto, é a alteração da legislação que permite fossa séptica. Acabou, não existe mais. Vivemos no menor município do estado de Santa Catarina, em território, 36 km², era para ser exemplo. Hoje nós temos 14% de tratamento de esgoto, que é nada. Passa no morro, os caras me cobram uma taxa de preservação ambiental que não é nada, que não justifica ela. Por isso que eu digo, saneamento básico, a palavra é básica. Se tu fornece água, você tem que tratar a mesma quantidade de esgoto. Vocês começaram atropelando o projeto. Ah, é água o problema de Bombinhas. Não, o problema de Bombinhas sempre foi água. Sempre faltou algum pouco de água. Não vou dizer, ninguém é hipócrita aqui de dizer que não faltava. Faltava de forma pontual também. Era no final do ano, mas não ficava tanto tempo quanto vocês deixaram nós agora, tendo a oferta d'água que vocês têm. E vocês não pensaram no primeiro momento em tratar o esgoto. Se eu sou uma empresa que eu chego aqui para trabalhar com água e esgoto, com saneamento básico, se eu oferto 1.000 litros d'água, eu tenho que saber que eu tenho capacidade de tratar 1.000 de esgoto. Então é básico, isso aí é uma coisa que a comunidade não entende. Vereador, por que eles não tratam o esgoto e dão mais água? É por isso que o rio está desse jeito, é por isso que Bombinhas está com o odor que tem hoje. Bombinhas sendo uma cidade que, para o pessoal, não, chego lá em Bombinhas, eu sinto a maresia do mar. Não sente mais. O mar de Bombinhas está extremamente comprometido com o lançamento de esgoto. Concordo com o Jader, muito é da consciência dos moradores. Eu conheço nativo que esgota a fossa e joga no rio, que tem que ser multado, tem que, se precisar, pode prender o cara. Tem que ser dessa forma. Agora, o que não pode é se plantar uma ideia para a comunidade, ou mostrar uma ideia que está tudo 100%, que essa é uma obra sustentável, que foi feita da água, que ainda não é. Se fosse pensado em sustentabilidade, trataria o esgoto da mesma forma que vocês tratam a água aqui para Bombinhas. Isso é mais um desabafo, senhor presidente. Eu peço desculpa, se de forma alguma eu pretendo ofender vocês. Eu acho que vocês, o Jader principalmente, eu falo sempre direcionado ao Jader, que sempre foi um cidadão extremamente educado, diplomático, eu sempre gosto de repetir essa palavra, que você é imparcial. Você trata, vereador Xando, que é o líder da oposição, que todo mundo fala, que é o falador, que vai lá e que eu tenho que me sentir na pele do contribuinte, que eu também sou contribuinte, eu também pago água, eu também pago luz, eu tenho os meus compromissos, meus deveres e as minhas obrigações perante a sociedade. E em relação aos caminhões-pipa, que já tinha mandado ali para vocês um ofício ano passado, por que eles não têm identificação? Hoje é muito fácil, tu pega um quadrado de imã, que é um imã, aquele que tu bota no carro, e deixa eles todos preparados. Aluguei o caminhão, só botar o imã na porta do caminhão. Eu trabalhei com terceirizada, eu fui um terceirizado da Oi. Eu tinha simplesmente, os caras me davam um adesivo com imã que eu colava na porta do meu carro e tirava quando eu quisesse. Eu não vi quase nenhum caminhão identificado com água de Bombinhas. Aí o pessoal, vereador, recebi uma água hoje aqui na minha caixa, olha o estado que está essa água. Como é que eu vou saber se esse caminhão é da água de Bombinhas ou não é? Isso é uma falha grave de vocês, porque se distribuíram água podre, nem vocês sabem. Nem vocês têm capacidade de saber. Mais uma vez o Jader tocou aqui na situação da costeira de Zimbros. Acabaram de falar aqui, e eu falei também, ela concordou comigo, é um manancial frágil, extremamente frágil, que nunca, jamais irá suprir as necessidades de água do município de Bombinhas. Pode colaborar com 20 metros cúbicos, com 40. Ah, vereador, precisa ampliar? Eu acredito que não precisa ampliar. Precisaria dela, que o tempo hábil vocês tiveram de lançar uma adutora nova e o tempo hábil de limpar e desassorear toda aquela área, vocês tiveram esse tempo. Até porque não tem estrada. Como é que a máquina chegou até a beira da represa?
Está lá a estrada aberta. Uma Bobcat chega lá e eu provo isso. Se uma máquina, uma PT daquela chegou até lá, uma PC, perdão, chegou até lá, como é que outra máquina não chega? Essas são algumas indagações da comunidade e que, para mim, não encaixa. Eu tento entender, tento compreender e não encaixa. Vereador, não dá de chegar lá porque foi embargado. Antes do embargo, teve tempo hábil, sim. Foi dito pelo prefeito da cidade, na época, vice-prefeito da cidade, hoje prefeito, em 10 dias vai estar normalizado, porque a abertura daquela estrada que foi pedida por decreto da prefeita foi simplesmente para trocar uma adutora e para limpar o reservatório lá de água da Coceira Exílio. Então, isso, e vocês podem tentar dar qualquer explicação, entendo, vocês fazem a parte de vocês, só que não cabe. É mais fácil dizer assim, não, realmente erramos, realmente lá não tem água, realmente essa estrada foi feita de forma equivocada e cometeu um grande crime ambiental dentro do município de Bombinhas, num parque ambiental. Então são coisas assim que a comunidade está toda hora no meu ouvido, o meu celular não para. Vereador Xando, caminhão-pipa, vereador Xando, caminhão de fossa, onde é que eles botam aquela fossa? Eu tenho prova aqui hoje, vou encaminhar para o Ministério Público, por isso que eu quero saber quais são os caminhões que prestam serviço para vocês de esgotamento sanitário lá, e não tem um adesivo, porque aqui no Rio de Bombas eles vão ali, largam o mangote, largam tudo no rio. Eu tenho prova aqui de munícipe que vai ser levado ao Ministério Público. Como é que eu vou descobrir se esse caminhão esgotou ali na rede de vocês? Eu não vou saber? E vocês têm o compromisso com a comunidade de provar que vocês fazem o serviço certo. Se vocês contratam uma empresa, essa empresa tem que estar amparada pela legislação, tem que estar cumprindo a legislação. Pô, é muito fácil contratar um caminhão de autofossa. Ó, vem aqui, esgota a minha fossa. Se ele vai jogar, para onde ele vai jogar? Não, eu tenho que contratar de uma empresa que é licenciada no município, que está apta a tratar um volume grande de esgoto. Porque nenhuma estação de tratamento está conseguindo dar conta. Vocês imaginam uma estação de tratamento de uma autofossa? Não trata? Então, são algumas indagações, são algum desabafo que eu faço, Jader, e o pessoal da empresa Água de Bombinhas, que a comunidade cobra. Que a comunidade cobra e é coisas simples, são erros primários da empresa. Isso é falha primária. Tu pegar um caminhão, levar água até a casa da pessoa sem a identificação da sua empresa, isso é um erro primário, pode ser até terceirizado. Eu sendo terceirizado, eu usava o logo da minha empresa terceirizada para representar uma outra empresa. Então é dever e obrigação de todos os contratados de vocês, isso já é lei que tem que ter o GPS, tem que ser monitorado, e a mesma coisa da água. Vocês falaram para mim, captaram a água onde? Lá em Zimbros, para poder botar nos caminhões-pipa? Onde é que foi? Da onde veio essa água que passou pelos caminhões-pipa? Como é que eu vou saber que todos eles saíram lá da reserva, lá de Zimbros? Se lá o manancial está seco praticamente, vocês acabaram de falar, com essa estiagem ele também sentiu. Como é que captaram água lá se lá também não tinha água? Então são algumas contradições de vocês aqui que me deixam até perplexo em alguns momentos. Para falar bem a verdade para vocês. Não só o fato de um ofício meu demorar um ano para ser respondido, isso para mim não faço questão, porque eu era o líder da oposição e sempre visto como patinho feio. Hoje eu virei o jogo, continuo sendo líder da oposição, tendo 5 membros aqui dessa casa, para bater no executivo, para cobrar e fiscalizar o executivo da forma correta. Que aqui eu tenho certeza que esses 5 vereadores, ninguém vai dizer amém para o que eles fizerem de errado, e muito menos para o que vocês cometerem de erro aqui na nossa comunidade. Quero deixar bem claro, com todo o respeito que eu tenho a vocês, de forma alguma eu quero ofender a empresa, mas eu quero cobrar. De forma enérgica, que vocês tomem consciência que vocês estão fornecendo água e gerando muito mais esgoto na nossa cidade. Porque não é muito fácil dar água, está aqui, água, e tratar o esgoto. Então vocês estão cometendo um grande crime dentro da nossa cidade, porque se vocês ofertaram muita água e não, sem dar conta de tratar o esgoto, vocês mesmos estão ajudando a cometer, são coniventes com esse crime que está acontecendo. Porque se a pessoa não tem rede coletora, eu vou usar uma fossa séptica normal, e essa fossa não vai tratar, nós temos um lençol freático superficial em alguns lugares aflorado, fossa séptica não cabe mais, aí já não é culpa de vocês, é culpa da legislação que nós iremos mudar esse ano. Era só isso, presidente, para contribuir, para não me alongar mais. Obrigado, vereador Alexandre, pela colocação. Como a gente já estamos 4 horas e meia, né, de reunião de comissão, você quer falar? Sim, só para finalizar, só vou permitir a comunidade está aqui mandando, né? Mas eu rapidamente eu quero pedir à Água de Bombinhas que ela tenha consciência do papel dela aqui. A maneira que a população está vendo vocês é triste. E isso não me agrada nem um pouco, me deixa muito, muito mais triste ainda. Vocês têm que encarar essa realidade e reconhecer onde vocês estão falhando. Porque quando eu ouço aqui dizer que o plano B,
que a empresa ainda depende da Casan, as pessoas estão aqui desesperadas com essa colocação. Porque se fôssemos para continuar dependendo da Casan para suprir a necessidade de água, então, por que todo o trabalho, todo o empenho do município no governo passado? Então, foi vão o nosso trabalho. Eu não quero pensar dessa maneira, mas é o que a população está mandando aqui. Um cidadão acaba de dizer, pelo amor de Deus, diga para a Água de Bombinhas que o que o povo quer e que o povo precisa, que o munícipe e o cidadão precisa, é água. É água nas torneiras, é água tratada, é água nas torneiras que nos dê condições. Até porque Bombinhas precisa do verão. Bombinhas precisa desse momento para girar a sua economia. E muitos, dezenas e dezenas de pessoas perderam seus inquilinos. Eu cheguei no banco essa semana, uma funcionária da prefeitura assistiu essa cena. Um cidadão chorando no sistema do caixa dele, na conta dele, retirando dinheiro para devolver ao inquilino. E a fala dele, antes que ele me visse, era: a Câmara, lá só tem vagabundos. A prefeitura, ali só tem vagabundos. Tinham várias pessoas dentro daquele local ali, no caixa eletrônico, aguardando para ser atendidos. Se coloquem no meu lugar, quando eu chego ali, eu assisto um cidadão, coberto de razão, chorando porque está sacando dinheiro da sua conta para devolver ao inquilino que está indo embora, porque durante a estadia de 10 dias, 3 dias ele não tinha mais água na casa e estava indo embora. E eu, vereadora, escutar aquele cidadão que paga o meu salário, que paga toda essa estrutura, nos chamar de vagabundos. Tanto o legislativo quanto o executivo. Então, o que a população pede é que a Água de Bombinhas, que veio para essa cidade, que não está aqui fazendo nenhum favor, está aqui sim para pôr em prática todo o seu conhecimento de causa, técnico e competência para sanar esse problema, que é água tratada nas torneiras e água com condições de atender toda a demanda, não importa inverno e verão, até porque no inverno a gente já estava sem água em muitas regiões da cidade, e principalmente no verão, que é quando a gente precisa do turista para girar a nossa economia no inverno. Gente, ponham a mão na consciência, criem um canal direto com a sociedade. Quando o vereador coloque aqui, crie um canal conosco, com os vereadores, nós somos o porta-voz do povo, mas eu vejo que a Água de Bombinhas precisa resgatar a credibilidade. Ela perdeu a credibilidade toda, isso é fato. Podem ter certeza no que a vereadora coloca. Gente, vocês precisam reconstruir isso. Vocês precisam recuperar isso. Vocês precisam criar políticas urgentes de recuperar, de resgatar a credibilidade e a confiança da nossa gente bombinense. Aquele que paga essa conta. E nós estamos aqui para ajudar, para somar, para contribuir, para que se possa desfazer todo e qualquer equívoco. Crie esse canal direto com a comunidade, com a população. Faça um balcão de atendimento ao povo, desde o mais alto empresário da cidade até o menos favorecido, que tenha um tratamento igual. Porque eu, agente político, eu trato igual o grande da cidade e o pequeno da cidade, da mesma maneira. Aprendi isso muito cedo, muito jovem. E é assim que a gente quer que a nossa população se sinta respeitada, bem servida e olhada como patrão. É isso, gente. E a gente está aqui para ajudar, para colaborar, para nos dar as mãos. Mas eu quero pedir aqui, e agradeço já ao presidente por essa oportunidade, se não acordarmos para as falhas, para os erros até aqui, a gente não vai conseguir levar adiante, porque toda uma estrutura muito bem feita e linda, maravilhosa, lá em cima, mas de que adianta? Não tem água. Eu posso fazer uma linda mansão, mas se eu não fizer o fogão funcionar, o chuveiro funcionar, se eu não fizer o meu sofá funcionar, se eu não fizer a mesa funcionar, se eu não fizer toda a estrutura interna da minha mansão funcionar, eu posso ter convidados para a minha mansão, para o meu jantar, para o meu almoço, para o meu café da manhã? De que vai adiantar? E foi assim, e é assim que a população bombinense está vendo a Água de Bombinhas. E isso não é nada gratificante para a gente.
A gente está sofrendo junto, podem ter certeza. Mas eu também aproveito para parabenizar, presidente, e demais colegas, e definir a minha fala. Eu quero parabenizar os senhores. Eu apostava que não viriam aqui. Eu apostava. Parabéns. Estão aqui, junto conosco, diante da população bombinense, e que a gente possa buscar soluções imediatas. Que a gente possa ser verdadeiros com a população. E que vocês possam olhar o povo bombinense como colaboradores, patrão em primeira mão, e daí construir esse canal para que daqui para diante, no próximo verão, a gente tenha resultados positivos. Eu peço a Deus que não nos permita viver novamente essa situação no próximo verão. Obrigada pela atenção a nós dispensada e parabéns por estarem aqui. O vereador Flávio vai fazer a fala e aí nós vamos encerrar e quero daí que o senhor Roma também faça o pronunciamento dele para finalizar. Então, o que eu vou pedir, né, para resgatar, como a vereadora falou, né, a credibilidade da empresa, né, e nós não termos que vir aqui em tribuna nos desgastar, eu peço com carinho, tá, que quando você atrasa uma fatura d'água, você recebe um comunicado em casa. Então, que vocês façam um comunicado e mande para o munícipe, dizendo que no bairro tal, na sua rua, faltou água do período tal ao período tal, que não corte a água de ninguém, porque é fácil, né? E mandar lá o funcionário, chega lá cortar, aí depois ele fica apavorado sem água, com o problema que vocês causaram. Então eu peço com carinho que vocês mapeiem, vocês sabem onde faltou, que não corte a água. Se cortar a água, aí vocês vão ter um inimigo. Aí eu vou começar também a bater, que eu nunca bati na empresa, só elogiei. Então que vocês tenham esse cuidado, que não corte a água de ninguém. Claro, é fácil lá cortar, né? Depois o cidadão corre atrás, porque ele não pode ficar sem água, tem uma pessoa de idade, tem uma criança para ir para o colégio, né? Tem o almoço para fazer do marido, que está lá na construção civil, que está prestando seu serviço, sustenta a sua casa. Então, como vocês têm tudo mapeado no município, onde faltou, por favor, não corte a água de ninguém. Mande o comunicado, sim. Nós vamos deixar esse mês em aberto para você vir aqui para nós acertarmos o que temos que acertar com você. Tá? Então, não corte, gente. Por favor, não tire o direito do cidadão, do ser humano. Tá? Isso é que eu peço com carinho. E a respeito da captação de zimbros, deve fazer aqui uns 10 anos atrás, 12 anos, o ex-vereador Aladir, ele tinha uma empreiteira, eles fizeram lá a pá, fizeram manualmente aquela limpeza. E ele veio se oferecer no executivo, o ano passado, ano retrasado, que eu estava ainda no gabinete, ele veio se oferecer para fazer a limpeza lá. Ofereceu para a prefeita, para a ex-prefeita. E ninguém escutou. Mas ele sabe e ele já fez o desassoreamento lá manual. Tudo feito a pá. Fizeram ele e uma equipe dele, que ele tinha uma empreiteira, e eles fizeram isso, e se precisar, a gente traz ele aqui, ou provavelmente ele já fez a conversa com você. Então, esse é o meu pedido, né, que não corte a água de ninguém nesse período que a empresa falhou, né, por falta de, lógico, falhas, mas tem falhas também, né, de parte de técnicas, parte da engenharia aqui também, isso aí é previsto, né, que pode acontecer, tudo pode acontecer, lógico. Mas que vocês olhem com carinho e não façam isso com o povo. O meu muito obrigado. Quer falar alguma coisa, senhor Roma? Não, só queria deixar claro, senhor Roma, como, no meu ponto de vista, né, tem pessoas que vêem de uma maneira e tem outras que vêem de outra. Eu acho que esse momento ele é muito crucial, porque, querendo ou não, está tudo na rede social, né, estão vendo ao vivo, então isso demonstra, né, que a empresa também ela tem esse interesse de esclarecer as coisas para o município. Então, só de vocês terem vindo aqui nessa reunião de comissão, vocês podem ter a plena certeza que, para nós, vereadores, é de grande valia, porque vir e estar numa reunião de comissão ao vivo, que as pessoas estão vendo os posicionamentos, então eu acho que, na sua fala final, o senhor pode usar isso, né, fazendo um compromisso com a comunidade, dizendo o quanto que a empresa vai estar se empenhando nesse próximo ano para poder solucionar o problema da água. Perfeito. Então, eu queria agradecer a oportunidade, em nome de toda a equipe de Águas de Bombinha, tudo que foi falado desde a primeira fala da vereadora Lourdes,
a respeito da falta de respeito, a respeito que tem funcionários que podem ter um comportamento diferente do que é o esperado. Tudo isso hoje, nós aqui, o quadro da direção da empresa, dos funcionários, nós ouvimos com muita atenção, está gravado, nós estamos com esse material, está sendo compilado, e nós vamos procurar entender as falhas que houveram, e não teria sentido algum a gente estar aqui hoje, vir e achar que nós não temos que sair daqui com uma lição. A lição, nós vamos sair. Ouvimos, temos autocrítica, temos uma reunião, estamos até atrasados para a reunião justamente com o pessoal que veio de fora, daqui de Santa Catarina, do projetista. Vereador, eu quero deixar claro que, independente das posições de cada um de vocês, Água de Bombinha é uma empresa da cidade e que eu, pessoalmente, estarei à frente, eu, Thaís, Jader, não preciso falar que o Jader já foi extremamente, mas toda a nossa equipe estaremos à disposição para melhorar cada vez mais e trazer soluções. Volto a chamar a atenção que nós não podemos sair daqui hoje como uma empresa que não está nem aí para a cidade. Nós já demos demonstrações no sentido de quando a gente se comprometeu a antecipar a obra de 2 anos, nós já demos demonstrações quando nós apresentamos um projeto e vimos que esse projeto precisaria ser alterado para que a gente não viva. Vocês não tenham dúvida, a Águas de Bombinhas, a cidade de Bombinhas vai ser cada vez menos suscetível a problemas de estiagem em função dessa obra. E isso daqui, é evidente que hoje não dá para falar, porque nós estamos num momento de crise. E a crise não adianta eu falar do futuro. O que eu tenho que fazer hoje nós, de Águas de Bombinhas, é botar água na torneira. O que nós temos que fazer hoje é botar o projeto de saneamento para vocês. E eu não tenho dúvida que nós somos capazes disso. E faremos, assim faremos. Estou à disposição, toda a nossa equipe está à disposição, e eu agradeço. E ao povo de Bombinhas, ao bombinense que está aqui nos ouvindo, que está aqui nos acompanhando, tenho certeza de que as questões aqui levantadas, todas serão estudadas com muito carinho, com muito respeito, para que a gente possa efetivamente estar cumprindo o papel que a gente foi contratado para fazer. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu quero finalizar, agradecendo, sem sombra de dúvidas, a empresa por ter vindo na reunião, e quero deixar claro para a empresa Água de Bombinhas que essa Casa Legislativa, ela não é contra vocês. A gente quer trabalhar em conjunto com vocês. A única coisa coisas que nós achar errados, nós iremos cobrar, as coisas que nós achar certo, nós iremos elogiar. É uma coisa que eu sempre digo, eu gosto muito do preto no branco, e hoje vocês deixaram muitas coisas que estavam obscuras, que a sociedade não sabia, e vocês conseguiram esclarecer. Isso é gratificante para a Casa Legislativa e também para a empresa, porque muitas vezes a empresa é julgada por coisas que não tem capacidade de resolver de imediato. E eu quero também aqui agradecer a presença do vereador José Antônio, que permaneceu até o final da reunião de comissão, vereador Flávio, vereador Carlos Eduardo, vereador Xando e vereadora Lourdes, porque, sem sombra de dúvida, essa reunião que a Casa Legislativa está fazendo hoje, ela é de suma importância para a transparência, não somente da política, mas para a transparência entre empresas privadas que têm um contrato com o município e que a Casa Legislativa vai e demonstra para a sociedade. Então, quero agradecer a presença tua, Thaís. Me perdoa, às vezes, por eu ser, como diz assim, às vezes eu sou muito direto, às vezes acabo magoando. Te peço perdão também, Jader, porque muitas vezes, no calor da emoção, quando tem um contribuinte te ligando 2, 3 horas da manhã, tu está ali ligado e tu manda mensagem, às vezes é meio grosso, quero pedir desculpa. E quero dizer ao senhor Roma que seja bem-vindo, e que pode ter certeza que aqui vai ter uma Casa Legislativa que vai estar arregaçando as mangas e trabalhando em conjunto com a empresa Água de Bombinhas. Então, quero finalizar desejando a vocês aí um ano repleto e também agradecer a presença do senhor Carlos, que ficou até o término da reunião de comissão como assessor do
seu Roma, e dizer para vocês que a Casa Legislativa está à disposição de vocês sempre. A única coisa que a gente quer é transparecer para a comunidade o melhor que vocês vão ainda conseguir oferecer lá na frente. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos ficar para tratar rapidinho.